Amém, glória a Deus. E que o Senhor, Ele continue sempre atraindo o nosso coração. Que sempre continuemos aprendendo cada vez mais e mais com Ele, porque a sua sabedoria, ela é infinita. Mas hoje nós vamos falar de um assunto muito especial, gente. Algo primordial, principalmente para a nossa cura, ou posso dizer até mesmo nossa autocura em Deus, porque é Ele quem nos cura, né? E hoje, o assunto que nós vamos falar é sobre o perdão, algo tão difícil da gente fazer, né? É algo tão complicado, porque às vezes a gente é ferido de tal maneira que a gente remoe aquela mágoa e a gente não consegue perdoar ou aquele irmão, ou aquele pastor, ou aquele parente, aquele amigo mais próximo, né? Enfim, a gente passa por situações assim que são bem complicadas, que eu posso dizer que que é só Jesus na causa, né? É só Jesus na causa. E não somente por ofensas que a gente sofre pelas pessoas, mas também por situações que a gente passa, né? Por algumas próprias adversidades da vida, né? Que nos impedem de perdoar. Às vezes, um trauma bem complicado, às vezes, alguma situação de vulnerabilidade, ou até, por algum motivo, mágoa com Deus, que dificilmente a gente reconhece e que nos torna rebeldes a Ele, que faz com que a gente se enverede para caminhos que nos levarão, ao invés da salvação, à perdição e à autodestruição. E a não prática do perdão, ela é algo completamente prejudicial à nossa saúde. Já existem estudos que comprovam que quem não perdoa pode desenvolver várias enfermidades físicas, várias enfermidades psicológicas e também pode magoar outras pessoas, pode acabar descontando em outras pessoas no âmbito social. E hoje, para falarmos sobre isso, nós iremos utilizar alguns versículos do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Esse evangelho maravilhoso. Né? Dando uma contextualizada antes da gente falar do que realmente se trata, sobre os versículos em si. O Evangelho de Mateus, né? Mateus, ele se preocupou em falar sobre a obra de Jesus, sobre seus milagres, sobre também seus sermões, né? Ali a gente encontra o famoso Sermão do Monte, que começa a partir do capítulo 5 e continua no capítulo 6, que é o referido capítulo ao qual nós iremos tratar apenas de 2 versículos importantes. E nesse evangelho, Mateus também coloca a genealogia de Jesus a partir de Abraão até o nascimento de Jesus, além de contar sobre toda a sua trajetória de vida, sobre todos os milagres realizados e comentar sobre sua morte e ressurreição. Então eu recomendo que vocês conheçam esse evangelho, que vocês leiam esse evangelho todo, ele é muito interessante, tem ensinamentos riquíssimos a respeito de Jesus. Inclusive, é um evangelho que tem bastante capítulos, se eu não me engano, 28 capítulos. Agora, falando sobre o capítulo 6, para a gente contextualizar, aqui Jesus está trazendo vários ensinamentos, principalmente como as pessoas devem se portar, né? Os seguidores dele deveriam se portar ao orar, ao realizar boas obras, né? Realizar no secreto, né? Ele recomenda também a oração no secreto, né? E ele ensina, inclusive, uma oração que é muito conhecida de todos, que é a oração do Pai Nosso. E esse versículo que a gente vai falar são os versículos 14 e 15, é após a oração do Pai Nosso,
que em alguns versículos da oração do Pai Nosso, Jesus ele diz, né, quando fôssemos orar ao Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aqui ele fala, a partir do versículo 14, pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também os perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não os perdoará as ofensas. Então, o que ele quer dizer com isso? A partir do primeiro versículo. É que perdão, ele é algo que nos aproxima de Deus. Então, voltando a falar sobre este capítulo, sobre este versículo. Jesus, ele nos diz, né, ele nos alerta o quão é importante perdoarmos as ofensas uns dos outros. Porque o perdão, ele é uma via de mão dupla. Ele não faz bem apenas para aquele que perdoa, para aquele que libera o perdão, mas ele faz bem também para aquela pessoa que recebe o perdão. Então Jesus nos alerta e diz que se nós perdoemos as ofensas uns dos outros, Deus perdoará. Por quê? Porque o perdão, ele é algo que nos aproxima de Deus. O perdão, ele fecha todas as brechas de Satanás, que impede com que possamos ter uma comunhão genuína com Deus, com que possamos ter intimidade, uma relação de intimidade com Deus. E também, quando perdoamos, a nossa vida se torna mais leve, o nosso coração se torna mais leve. O rancor, ele desaparece. Nós começamos a ficar mais pacientes. O nervosismo, ele é controlado. O estresse é controlado. E o perdão, o ato de perdoar, nos liberta das raízes da amargura. A gente acha que a gente está sendo fraco, porque a sociedade moderna, ela ensina que perdão é fraqueza, que perdão é falta até mesmo de amor próprio, mas não, muito pelo contrário, o perdão, ele é libertador. O perdão, ele faz com que nos sintamos leve, com que nos sintamos com o coração em paz. E é muito interessante, porque a Bíblia ela traz vários versículos relacionados ao perdão, inclusive também no livro de Mateus, capítulo 18, que Pedro pergunta, né, que quanto nós deveríamos perdoar a ofensa dos nossos irmãos, né, porque Jesus ele fala sobre isso, no contexto desse capítulo, que se um irmão nos ofender, a gente precisa buscar conversar com ele, se entender com ele, mas se o irmão pecar e se o irmão não nos ouvir, chamar mais testemunha, e se ele não ouvir a gente, a pessoa e mais duas testemunhas, trazer para a congregação, e se ele não ouvir a congregação, considerá-lo como pagão ou publicano, ou seja, deixá-lo entregue ali à própria sorte, para que ele venha refletir, né? Para que ele venha refletir, para que ele venha se arrepender, né? Porque é assim que o próprio Deus faz conosco. Quando ele nos ama, ele nos deu o seu filho para morrer por nós, para que o acesso a ele pudesse ser estabelecido a partir do momento em que o véu se rasgou pela morte e ressurreição de Jesus. Nos deu a possibilidade de sermos redimidos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Mas, infelizmente, existem muitas pessoas que rejeitam isso. E que também rejeitam a sabedoria de Deus. Que acham que o evangelho é retrógrado, que a Bíblia é retrógrada, que aquilo é um ensinamento do passado. Mas a palavra de Deus, ela é uma palavra viva. E as pessoas, elas se acham completamente autossuficientes. Algumas até se sentem, na sua arrogância, mais sábias que Deus. Mas a sabedoria humana, ela é loucura para Deus.
assim como a sabedoria de Deus é loucura para aqueles que não o seguem. E com isso, as pessoas elas se perdem. Deus ele está sempre ali, mas as pessoas se afastam dele. E quando passam por algum momento de dificuldade, passam por um momento de grande dor, de desespero, chegam a afirmar: Deus se esqueceu de mim, Deus se afastou de mim. Mas não, Deus não se afasta. Deus nos dá a oportunidade de podermos nos achegar a Ele. Mas, infelizmente, pelo estado natural que o homem tem, que é a tendência ao pecado, que é o coração inclinado para o mal e não para o bem, o homem se afasta de Deus. As pessoas abandonam a Deus. E por isso, por não terem nenhuma conexão, não conseguem ouvi-lo. Oram, mas é como se estivessem orando para o nada. É como se estivessem orando para as paredes. Oram como se a oração não passasse do teto. Por quê? Porque não há conexão. Porque há o afastamento pelo pecado. E Deus, Ele odeia o pecado. E Ele tem para nós bons pensamentos. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas, infelizmente, o Deus deste mundo, vulgo Satanás, cegou o homem. Colocou o véu, ou melhor, escamas em seus olhos e tampou seus ouvidos, para que não ouçam, não vejam e não creiam em Deus. E sejam enganados e aprisionados neste ciclo de uma vida passageira apenas, que o vai levar para o caminho da destruição, para o abismo, para a morte eterna, para o inferno. E por estarmos com o coração inclinados ao pecado, por não olharmos para Deus, infelizmente, também a gente tem dificuldade de perdoar. E o pior, né? Temos a audácia de culpar a Deus pelas coisas que nos acontecem. E por que essa maldade, ela ocorre? Porque a gente se rebela contra Deus, por causa da inclinação do nosso coração. Mas a partir do momento que nós nos propomos a conhecê-lo, a partir do momento que nos propomos a conhecer a sua palavra, a nos alimentarmos da sua palavra, a conhecer o Senhor Jesus, a conhecer o sacrifício que ele fez por nós, porque ele nos amou, mesmo nós não sendo merecedores, mesmo que a gente merecendo a condenação e não a salvação, ele nos amou. Jesus nos amou a ponto de morrer por nós, a ponto de ser humilhado por nós, a ponto de ser cuspido, de ser surrado e de ser crucificado pelas nossas transgressões, pelo nosso pecado. E detalhe, ele, em sua grandeza, vazio de toda a glória, Deus feito homem, vivo, aqui, em seus últimos momentos, não insultou ninguém, não insultou aqueles que foram coniventes com a sua morte, não insultou aqueles que o humilharam, não insultou aqueles que o cuspiram e não insultou aqueles que o crucificaram. Não, e também, quando foi zombado, não falou uma palavra de maldição para os soldados que zombaram dele. Não. Nos seus últimos momentos, ali, agonizando naquela cruz, dependurado, sufocado pelo peso do seu corpo, que oprimia os seus pulmões, Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele foi grande. Ele nos mostrou o que é amar até mesmo aqueles que nos fazem mal, amar aqueles que nos oprimem, não amar somente aquelas pessoas que gostam da gente. Ele nos mostrou aquilo que ele pregou no Sermão do Monte, de amarmos os nossos inimigos, que é a diferença. Porque o cristianismo, a base do cristianismo é o amor. E o amor é um sentimento.
que engrandece as pessoas. Por amor, praticamos o perdão. Por amor, temos misericórdia e compaixão do nosso próximo. Entendemos que sim, somos pecadores, não somos perfeitos, mas a gente não precisa remoer as coisas que nos acontecem, não precisamos ficar remoendo uma vida inteira as nossas ofensas. Não precisamos alimentar as nossas mágoas e prejudicar o nosso corpo. Sim, porque pesquisas recentes mostram que a falta do perdão impacta negativamente a nossa saúde física, aumentando as nossas respostas fisiológicas ao estresse. Uma das doenças causadas pela falta do perdão é a hipertensão. Aumento da frequência cardíaca pode contribuir também para a depressão, né? Ela atrapalha também o nosso sono. E os sintomas que são relacionados, porque essa mágoa, a falta de perdão, ela causa uma dor reprimida, porque quando a gente não perdoa, a gente remoe aquela dor, a gente remoe aquela mágoa, a gente remoe aquela ofensa e amargura o nosso próprio coração e se prende às pessoas que nos magoaram. A gente fica preso a esses sentimentos de maneira tal que a nossa vida é prejudicada. E as doenças causadas pela dor reprimida são, né, sintomas físicos, úlceras, alergias, asma, além da hipertensão que eu já tinha dito, estresse e, pior, ao longo prazo, o câncer, que é uma doença que dizima muitas pessoas. E dos males psíquicos, a gente pode sentir irritabilidade, ansiedade, agressividade, nervosismo e no âmbito social, o que a falta de perdão nos causa é a queda de desempenho no trabalho, tendência ao isolamento, apatia, conflitos domésticos, dentre outros males. E vivemos numa prisão permanente, uma prisão que nos consome e que nos afasta de Deus. E por isso, quando não perdoamos aqueles que nos ofenderam, Deus também não nos perdoa. Deus também não nos perdoa, não que Ele não nos perdoe, mas é que a gente fica distante dele e a gente não consegue sentir perdão dele, porque a gente também não se perdoa. E quando Jesus estava falando em relação ao perdão, em Mateus 18, sobre a gente buscar entender com aqueles que nos ofendem, Pedro pergunta, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes? Isso por que ele pergunta 7 vezes? Porque número 7, ele tinha o simbolismo de completude, né? E os doutores da lei da época, os religiosos da época, eles tinham o hábito de colocar números, né, nas ações morais que deveriam ser realizadas, né, como limitar. E Jesus responde, não, 70 vezes 7, ou seja, sempre. Né, inclusive, eu até vou ler aqui, Mateus 18, versículos 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Pensem, e quando nós perdoamos, a gente não está eximindo o outro daquilo que ele fez. Não, porque tudo que fazemos de bom ou de mal gera consequência. Deus, ele faz a justiça aqui ou na eternidade com a condenação eterna no inferno. Ele faz a justiça. Porque a lei da semeadura, ela existe. Nós sofremos as consequências de tudo aquilo que fazemos. Se plantamos coisas boas, colhemos coisas boas. Se plantamos coisas ruins, vamos colher coisas ruins. Não adianta. A colheita, ela é sempre
obrigatória, portanto, a gente precisa pensar no que queremos colher. Por isso, não podemos ser insensatos. Precisamos acordar enquanto é tempo, para que depois a gente não venha sofrer as consequências pelo que porventura fizermos de ruim. É tempo de perdão e de arrependimento. E agora, falando sobre os benefícios do perdão. Os benefícios do perdão são maravilhosos. É algo que eu desejo para todos. Até mesmo para os meus inimigos. Embora eu não tenha inimigo, né? Embora eu particularmente não tenha, mas digo inimigos porque a gente nunca sabe, né? Sabemos que não são todas as pessoas que gostam da gente, né? Existem pessoas que, ainda que a gente não se sinta inimigas delas, elas se sentem nossos inimigos, né? Então, o bem do perdão eu desejo a todos, independente, não importa quem, mas eu desejo a todas as pessoas, e vou citar os benefícios do perdão, que são benefícios maravilhosos, fantásticos, que todos deveriam experimentar em suas vidas. Os benefícios do perdão são, de acordo com os estudos realizados, diminuição da pressão arterial, fortalecimento do sistema imunológico, controle do estresse, tranquilidade do sono, ou seja, você começa a dormir melhor porque o teu coração tá leve, porque você se aliviou daquele fardo pesado que é a mágoa, que é a dor, o rancor, que envenena você, não envenena o outro pelo qual você está sentindo rancor. Não! O outro não é envenenado. Se você sente rancor por alguém, você está perdendo o seu tempo em alimentar esse sentimento. Porque não é a outra pessoa que é envenenada, mas é você mesmo. A mágoa, ela é um veneno que atrapalha a nossa evolução espiritual. Continuando com os benefícios do perdão. Controle do nervosismo, diminuição da ansiedade. E agora, com certeza vocês devem estar me perguntando, beleza, ok, é fácil você dizer de boca como fazer, é fácil você dizer que a gente precisa perdoar, mas e aquilo que o fulano, que o Beltrano, que o Ciclano me fez? E aquela adversidade que eu sofri? E isso e aquilo? E as injustiças? E as incompreensões? Sim, exato. Perdoar é fácil? Não, não é, mas é libertador. E por isso, o que eu posso dizer a esse respeito é que a melhor maneira de iniciarmos o processo é através do desenvolvimento da nossa intimidade com Deus. Precisamos abrir o nosso coração para conhecê-lo. Pedir a Deus que se revele a cada um de nós. Porque Ele se revela. Ele diz, se você me buscar de todo o coração, vocês me encontrarão. Então, primeiro passo, buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Segundo, desnudarmos a nossa alma a Ele, abrirmos o nosso coração a Ele, estabelecermos uma amizade com Ele e torná-lo nosso principal confidente. Precisamos abrir o nosso coração a Deus, colocar para Ele tudo aquilo que nos faz mal, sermos sinceros, estabelecermos uma relação sincera, expressarmos os nossos sentimentos a Ele sem medo de retaliação. E antes de mais nada, pedir para que Ele nos ensine a amá-lo. Sim, porque às vezes a gente acha que ama Deus, mas a gente não ama porque a gente é rebelde contra Ele, a gente é rebelde com Ele. A gente precisa pedir para que Ele nos ensine a amá-lo e para que Ele revele o seu amor por nós. E Ele se revele a nós. Sim, porque Ele é o único que não vai nos trair. Ele é o único que vai permanecer fiel, ainda que a gente resbale. Mas Ele também nos levanta. E pelo sangue de Jesus, nós somos purificados dos nossos pecados, nós somos limpos dos nossos pecados, se aceitamos o sacrifício que Ele fez por nós, se entendemos e cremos que Jesus morreu e ressuscitou, morreu para nos salvar e ressuscitou, e se cremos que podemos ter
a vida eterna, porque a vida não é aqui. Não é só esse corpo, não é só esse corpo que vai se transformar em pó. Não, nós temos uma alma, e essa alma, dependendo da nossa caminhada, ela poderá voltar para Deus, através da vida eterna, indo até os céus, ou poderá ser condenada para a morte eterna, vivendo em dor e sofrimento no inferno, no abismo. Então nós precisamos nos atentar, precisamos nos despertar. A questão do perdão, continuando, ainda que o nosso coração não queira perdoar, porque a gente tem dificuldade, a gente precisa expor isso para Deus. E a gente precisa dizer, Senhor, eu entendo que eu preciso perdoar, eu entendo que o perdão vai me trazer X, Y, Z benefícios, mas eu não consigo, Senhor. Purifica meu coração, me ajuda a perdoar. Não é da noite para o dia, mas é um processo que precisa ser vivido passo a passo. Precisamos nos dar a oportunidade de viver este processo. E a oração que eu recomendo, inclusive, que é muito interessante para a gente poder descobrir, né? Se temos mágoas ou quais as mágoas que estão ocultas, que a gente esqueceu, mas que estão ali, que a gente sentiu. A oração que a gente precisa pedir é a oração do salmista, né? A oração do salmista que vai detectar os comportamentos que nós precisamos melhorar, que é através do Salmo 139, versículos 23 e 24. Inclusive é maravilhoso, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Essa oração ela é bem interessante de ser feita, porque é uma promessa, porque ele sonda, ele traz à luz aquilo que está oculto, e ele nos transforma no tempo dele. Ele nos dá paciência, ele nos dá calma, mas precisamos nos voltar de todo o coração, de modo sincero a ele, conhecê-lo, amá-lo, nos alimentarmos da sua palavra, buscá-lo em oração. E o processo ele vai acontecendo. Mas o principal que eu penso que é interessante fazermos antes de iniciarmos, ou melhor, no momento em que vamos iniciarmos o nosso momento de oração, é pedirmos ao Espírito Santo que nos guie, porque o Espírito Santo é o consolador que Jesus nos deixou a partir do momento que ele subiu aos céus em um corpo glorificado pós-ressurreição. Após a subida de Jesus aos céus, o Espírito Santo veio para testificar a obra de Jesus, para nos guiar pelos caminhos dele, para nos trazer sabedoria, nos trazer consolo, nos ensinar tudo aquilo que precisamos saber, até mesmo em nossa defesa, caso sejamos perseguidos por causa da nossa fé. Então, ele veio para isso, para nos direcionar e para nos guiar por este caminho. E ele leva as nossas orações a Deus, ele intercede por nós, o Espírito Santo, através de gemidos inexprimíveis, como diz o apóstolo Paulo. Então, a primeira coisa a ser feita é a gente pedir a ele, para que ele venha conduzir as nossas orações. E através da condução dele, Deus ele vai nos mostrar tudo aquilo que ele quer trabalhar em nós. Ele vai começar a trabalhar para curar as nossas feridas. As cicatrizes, elas vão ficar, mas as cicatrizes, elas servem como prova de crescimento, de amadurecimento e de sabedoria adquirida ao longo do processo de cura. Mas nós precisamos sermos sinceros, precisamos nos abrir com ele no nosso secreto. Nós e ele. E é importante também, né, trocarmos experiências com irmãos cristãos
que já têm mais maturidade, que porventura possam ajudar nesse processo, né? Sejam eles pastores, obreiros ou irmãos cristãos também, né? Que não têm nenhum título, mas que têm uma vivência nesse sentido, porque a troca de experiência, ela e o aconselhamento nos ajuda a evoluir e crescer espiritualmente. Então, a gente pode fazer isso. De início, a vontade de perdoar, ela não aparecerá no nosso coração. De início, a gente até pode dizer para Deus, olha, Senhor, a gente está fazendo aqui contra a nossa vontade, mas a gente entende que é necessário. E Ele mesmo vai trabalhando. Porque nada podemos por nós mesmos, mas Ele é a nossa força. Jesus é a nossa força. É Ele quem nos fortalece em meio às nossas fraquezas. Ele mesmo disse que sem Ele nada poderemos fazer. E a prática do perdão, a gente também depende dele para praticarmos o perdão. O que não podemos ter é a pressa de que o processo seja finalizado. Não, a gente precisa viver o processo. Viver o processo para que a prática do perdão seja algo genuíno dentro de nós, seja algo verdadeiro, para que a gente não simplesmente pegue e trate feridas de maneira errada, de modo que elas venham a infeccionar. Então, a gente precisa respeitar o processo. Exemplo, suponhamos que você precise perdoar uma pessoa que te fez mal, você sente que liberou o perdão para essa pessoa, mas você não consegue ainda falar com ela, embora você saiba que você precisa fazer isso. É necessário ter a calma. É necessário orar a Deus, pedir o entendimento e o preparo para que você possa conversar com essa pessoa, né? Dizer que liberou o perdão, porque quando você libera perdão para a pessoa e fala também, a pessoa também ela é beneficiada. E buscar um entendimento com essa pessoa, colocar a ela o que fez com que você ficasse magoado com ela, quais foram as atitudes que essa pessoa cometeu. E também você dizer, caso você tenha cometido excessos com a pessoa também, você tenha magoado também, né? Pedir o perdão. Se porventura acontecer da pessoa não perdoar, se estamos em Deus, se estamos fazendo sob a direção do Espírito Santo, é só entendermos que aquilo que a gente precisou fazer foi feito, porque a gente pediu o perdão. E com isso, né, além de pedir perdão para a pessoa e pedir perdão a Deus, Deus nos perdoa. Mas se a pessoa não nos perdoa, é deixar a ela passar pelo processo no tempo dela e ficar em paz, seguir em paz. Portanto, eu convido a todos vocês para que a gente possa começar a praticar este ato, para que a gente possa viver isso. Eu digo também por experiência própria, porque eu comecei a realizar este trabalho de praticar o ato do perdão. E realmente, isso me trouxe muita tranquilidade. Isso me trouxe paz. Isso fez com que a minha conexão com Deus fosse aprofundada cada vez mais. E também melhorou o meu relacionamento familiar. Me fez ser uma pessoa mais paciente. Eu digo, convido a todos para que possamos nos render a este Deus maravilhoso, nos entregar de corpo e alma a Ele, entregar as nossas vontades a Ele e deixar Ele a nos moldar e deixar Ele nos trabalhar, porque Ele mesmo disse, né, que os pensamentos que Ele tem sobre nós são pensamentos de bem e não de mal. Eu agradeço a oportunidade e aproveito para convidar todos aqueles que aqui estão e todos aqueles que irão assistir também este culto gravado no YouTube. Convidar todos aqueles que ainda não conhecem a Deus, que peçam a Ele pela sua revelação. Que sinceramente o busquem de todo o coração. E que vocês, ao conhecê-lo cada vez mais, possam
Assim como o apóstolo Paulo, em meio às tribulações, sentiu a paz que excede a todo entendimento, vocês também possam sentir esta paz e possam viver as tribulações acompanhados de Cristo. Porque ele disse que a gente vai ter aflição, mesmo seguindo nos caminhos dele. Mas ele também diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele nos capacitará e nos capacita para podermos passar pelas tribulações. E o melhor de tudo é que, estando com ele, até mesmo os momentos de aflições, eles serão mais leves. Porque a gente vai ter a certeza de que não estaremos mais sozinhos e que ele luta por nós, e que ele nos fortalece, e que, através da nossa fraqueza, a nossa força é revelada em Cristo Jesus. Então eu lhes peço, lhes convido, busquem de todo o coração. Senhor meu Deus, eu agradeço por esta pregação, agradeço por esta oportunidade. E lhe peço, Senhor, que esta palavra reverbere no coração de cada um de nós, Senhor, e possamos praticar aquilo que nos foi proposto, possamos crescer e desenvolver uma fé fortalecida sobre a rocha que é Cristo, Senhor. Que possamos fazer a aplicação desta palavra e possamos evoluir cada vez mais. Obrigada, Senhor. E lhe rogo por estas petições, em nome de Jesus. Amém.